Tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje continuaremos com o estudo bíblico exclusivamente dos salmos escritos por Davi. E hoje, o salmo de número 8, um salmo que expressa uma celebração pelo servo de Deus, por aquilo que ele tanto aguardava da parte do seu Senhor. O salmo traz uma alegria no coração do servo do Senhor. Um rei mortal, escrevendo uma carta para o Rei imortal, Senhor dos céus e da terra. Há um registro de uma criança de 10 anos, aqui no Brasil, na cidade de Pirassununga, que ficou encantada de saber que ainda existem reis na terra. E ficou sabendo que na Espanha havia o sistema monárquico que tinha o rei e a rainha. Esta criança de 10 anos resolveu então escrever uma carta para a rainha, sem imaginar a repercussão que isto causaria para ela como criança e para a sua família. Para a surpresa dela, esta cartinha tão simples, uma cartinha de admiração. Ela é encantada de saber que ainda existe reis. Escreve uma carta admirando a pessoa da rainha, a pessoa do rei. E esta carta, de maneira surpreendente, chegou às mãos da rainha da Espanha. E esta notícia foi divulgada porque, para surpresa desta menina, a rainha da Espanha resolveu responder a sua carta. Coisa extraordinária. O Salmo 8 não é um rei ou uma cartinha sendo escrita para um rei humano, um rei mortal. O Salmo 8 é uma carta sendo escrita para o Rei dos Reis, carta escrita por um rei segundo o coração do Rei dos Reis. Então é uma celebração neste salmo. O salmo já começa desta maneira. Salmo 8, versículo 1. A primeira parte do versículo apresenta esta grande informação, dizendo assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. É a carta de um rei escrevendo para um rei na sua admiração deste rei dos reis. Ele está enaltecendo a pessoa deste rei, ele está magnificando este rei. E o que nos chama a atenção aqui no hebraico, a primeira palavra que aparece aí como Senhor, ele diz assim, ó Senhor. Este Senhor com letras garrafais apresenta um Senhor criador dos céus e da terra. A palavra aqui é o Yahvé, o Senhor dos exércitos, aquele que tem domínio sobre todas as coisas. E em seguida vem a palavra Senhor nosso, apenas com a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas, apresentando também o poder deste Deus. Só que agora este Senhor aqui é Adonai, é o Senhor que governa, é o Senhor que está agindo, é o Senhor que tem todo o poder. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Este Senhor tem um nome que é bendito, um nome que é magnífico, um nome que ele mesmo deu a ordem para os seus filhos não desonrar o nome dele, temer o nome dele, não tomar o nome dele em vão, um nome sublime. Então, ele vai apresentar aqui, por causa desta magnificência, é uma celebração a este Deus que tem um nome espetacular. Este Deus é um Deus que age. Por isso aqui no finalzinho do versículo 1, e agora até o versículo 8, nós temos aqui a manifestação. Por que este Senhor é tão magnificente, tem um nome excelente sobre toda a terra? Ele vai dizer, pois expuseste nos céus
a tua majestade. Aqui é uma ação ativa deste Senhor dos céus e da terra. Este Senhor é que age, ele é que expôs nos céus a sua majestade. Talvez Davi aqui está retratando as noites que ele não conseguia dormir, e talvez no relento contemplando os céus, as estrelas, olhando o firmamento e também olhando, contemplando a vastidão do universo e na sua mente limitada dizendo: o Senhor é que fez todas estas coisas, é o Senhor mesmo que expôs nos céus esta majestade. Não somente o Senhor tem um nome que é magnífico, é majestoso, mas o Senhor também é o Deus Criador, que nesta criação o Senhor também é majestoso. Então o Salmo 8 apresenta este Deus que é Criador dos céus e da terra e a sua criação. Aqui nós vamos ver um contraste muito evidente da ação de um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e a criação manifestando a majestade de Deus. Por isso, ele vai dizer no versículo 2, apresentando que este Deus que é magnificente, que expuseste nos céus a sua majestade, é um Deus que utiliza a fragilidade humana. Olha comigo o versículo 2 do Salmo 8. Da boca de pequeninos, crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. O que nós temos aqui nesta apresentação é Deus usando a fragilidade humana para derrotar os seus inimigos, mostrando o poder deste Deus, que não há nenhuma criatura na face da terra que se eleve numa altura tão poderosa de se igualar a este Deus. Não há ninguém na face da terra ou neste vasto universo que se iguale a este Deus que é apresentado por Davi como o Senhor magnífico, o nosso Senhor. E ele usa a fragilidade. Crianças de peito, crianças indefesas, crianças que são vulneráveis. Aqui o Senhor Deus está deixando se mostrar pelas mãos de Davi que ele usa aquilo que menos imaginamos que haverá alguma força. Uma criança de peito, uma criança que está totalmente dependente da sua mãe e do seu pai. E a palavra aqui, criança de peito, pode ser uma criança que está no peito da mãe sendo protegida, ou pode ser uma criança que ainda está amamentando, está nos seios da sua mãe. E é natural uma criança, quando está amamentando, sussurrar, balbuciar alguma coisa, como se estivesse cantando alguma coisa, olhando dentro dos olhos da mãe que está ali, amamentando aquela criança, conversando com aquela criança. A apresentação do texto sagrado é que o Senhor Deus é tão poderoso, ele pode, da boca de pequeninos e dessas crianças de peito, suscitar ou tirar força para combater os seus adversários. Aqui nós já temos uma grande lição para nós, de depositar neste Deus magnífico a nossa confiança, de saber que do fraco ele tira força para vencer os inimigos que se levantam contra ele e contra o seu povo. Que lição para nós aqui. Mas continue olhando comigo, por gentileza, o versículo de número 3. Vai apresentar esta magnificência deste Deus com a criação dos astros, por assim dizer. Versículo 3. Davi dizendo: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Versículo 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Perceba que o que Davi está dizendo aqui é que depois de um tempo de angústia, talvez de nuvens escuras sobre a sua cabeça, quem tem acompanhado esses estudos desde o Salmo 3 até agora o Salmo que se inicia, 8, viram que Davi está enfrentando muitas dificuldades. Ora ele consegue deitar e dormir em paz,
ora ele consegue logo pegar no sono, mas ora ele já não consegue nem mais dormir, ora quando ele dorme e acorda ele está angustiado, as lágrimas dele são constantes, ele alaga o leito dele de lágrimas, e ele está numa angústia profunda, e ele tem pessoas que estão perseguindo ele. E agora nós contemplamos no Salmo 8, como que Davi dizendo, o sol brilhou para mim. Aquela noite de choro, de falta de socorro aparente, agora chegou o socorro deste Deus, e esse Deus se revela a mim como um Deus magnificente, um Deus que criou todas as coisas, que tem domínio, e que está governando com poder. Então, ele confirma que é o homem, para que este Deus lembre dele, como que sentindo que o Senhor Deus foi com ele. E ele diz mais, é o filho do homem que o visites. Ou seja, Davi sente que Deus visitou ele, Deus foi com ele, Deus atentou para o clamor dele e foi por ele, ouviu a oração dele, socorreu ele, trouxe grande livramento para a vida dele. Por isso que ele enaltece este Senhor Deus a partir do versículo 5. Dizendo que este homem que Deus lembra, que Deus visita, não precisava nem lembrar, qual é o motivo de Deus lembrar do homem, visitar o homem, um homem limitado, um ser mortal? Versículo 5, Davi deixa isso claro. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. O que nós temos aqui nesta apresentação por Davi sobre o homem, ele está apontando-nos aquilo que aconteceu no início da criação, quando Deus deixou para criar, por último, o homem, fazendo-o do pó da terra e como que coroando toda a criação e dando ao homem domínio sobre aquilo que Deus já havia criado. O que é apresentado aqui é Adão antes da queda. O Adão que tinha domínio sobre as feras, os animais, as feras selvagens temiam o governo dado por Deus a Adão. Lamentamos dizer, depois da queda, Gênesis capítulo 3, o homem perdeu este domínio, este governo. Agora o homem não consegue dominar mais aquilo que Deus deu a ele como um grande privilégio. Por mais que o homem hoje tenta dominar um animal selvagem, tenta cuidar da natureza, o homem hoje virou um autoritário, ele virou um ditador, um déspota. O homem hoje é fadado a um fracasso. Talvez você possa estar ouvindo dizendo, não, pastor, eu penso que o homem sim hoje ainda tem poder de domínio, ele pode governar, ele perdeu sim a sua força com a queda, mas Deus ainda preservou nele forças para conseguir dominar. Bom, se você pensa desta maneira, eu respeito, mas eu lhe aconselho a então mostrar isso na prática, se o homem de fato consegue governar mesmo, ter domínio, especialmente sobre as esferas selvagens, se não houver uma intervenção da parte de Deus. Vá para uma mata selvagem na África e enfrenta um leão selvagem, enfrenta um elefante na sua fúria, que vamos ver qual é o domínio que o homem tem. O homem só consegue subjugar estas esferas selvagens se Deus for com ele. Como nós temos registro de que o Senhor Deus fez acalmar aquelas feras selvagens na cova, quando Daniel foi jogado para ser devorado pelos leões. O domínio está nas mãos daquele que é o Senhor nosso, que é magnífico e que tem um nome excelente e que ele expôs nos céus a tua majestade. Nele nós temos este domínio. Sozinhos nós não conseguimos dominar nem a nós mesmos, nem o nosso coração nós conseguimos domar se Deus não tomar o nosso coração.
Mas o Salmo, então, revela o quê? Este Salmo aponta para uma outra pessoa, que esta pessoa, então, iria subjugar o que é de mais selvagem na humanidade, o coração do ser humano. Se o primeiro Adão falhou na sua missão de governo, de domínio, de ser o provedor daquilo que lhe foi confiado, o segundo Adão, Jesus Cristo, nele nós temos a restauração daquilo que é de mais magnificente na pessoa do Senhor Deus. Por isso, ele termina o Salmo como começou. Ele diz assim no versículo 9 do Salmo 8: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aqui apontando para aquele que iria vir ao mundo, que como criança na sua fragilidade iria nascer no ventre de uma mulher que foi separada para uma missão espetacular, uma mulher que deve ser admirada até hoje. Pensem comigo, o Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas, agora mostra-nos esta fragilidade vindo ao mundo como uma criança, amamentando no seio de uma mulher que ele mesmo criou e faz com que os seios desta mulher produza leite para que ele seja sustentado. Eu estou aqui falando da encarnação, do nascimento bendito do Senhor Jesus, de uma forma milagrosa. Este que veio ao mundo, que nasceu de uma forma tão simples, singela, não nasceu num berço esplêndido de ouro, mas numa manjedoura, num lugar não convencional. E veio com uma missão extraordinária de magnificar o nome do seu Pai, este nome que está acima de todo nome. E uma vez, na sua missão aqui na terra, ele vai entrando na cidade de Jerusalém, sendo ovacionado, e o foco dele é ir ao templo. E ele chega ao templo, que é a casa do Pai, e percebe que aquela casa não está sendo mais uma casa de finalidade, de temor a Deus, de oração. Então ele tem uma atitude de purificação da casa do Senhor Deus. Mas o que nos chama a atenção é o registro que Mateus capítulo 21 nos informa, no versículo de número 15 e 16. Deixa eu ler aqui para ficar mais fácil para nós. Uma atitude que o nosso Salvador teve, em que ele faz uso do Salmo 8, especialmente o versículo 2. Quando então ele chega lá no templo, diz o texto aqui que levaram a ele algumas crianças e, na verdade, ele está curando muitas pessoas, pessoas limitadas na sua saúde. E o versículo 15 de Mateus capítulo 21 nos informa o seguinte: vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, o filho de Davi, ou clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram para o Senhor Jesus: ouves o que estes estão dizendo? Os pequeninos, as crianças? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca ouviste ou nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. O Senhor Jesus nos dá uma informação aqui, citando o Salmo 8, que não tem lá na oração de Davi. Davi nos informa que da boca de pequenino e criança de peito, o Senhor Deus tira força. E esta força agora nos é informada pelo Senhor Jesus, de que essa força é louvor a Deus. Crianças indefesas, frágeis, que de sincero coração louvam o Senhor, e é um perfeito louvor. Aqui é a grande lição para nós.
que o próprio Senhor Jesus já havia deixado claro que nós devemos tomar as crianças como exemplo, porque dos tais é o reino dos céus. Da boca destas crianças, Deus pode tirar perfeito louvor, cantar com simplicidade, cantar com humildade, cantar para a glória de Deus, ser usado por Deus de maneira tão simples. Por isso, Davi expressa esta adoração, esta celebração. Ó Senhor, Senhor nosso. Qual é a aplicação deste salmo para a minha e para a tua vida? De saber que nós temos um Senhor soberano que lembra de nós. Talvez você, nos momentos de angústia, de lágrimas, de falta de sono, de choro constante, de noites escuras da alma, saber que nós temos um Senhor soberano que lembra, Ele não esquece de nós, Ele sabe do que nós necessitamos e mais. A afirmação de Davi aqui é que Ele nos visita, e Ele já fez isso na pessoa bendita do seu único Filho, quando Ele veio a este mundo. Ele já nos visitou, Ele continua nos visitando, Ele não nos deixa órfãos, e nós temos uma promessa de que um dia Ele irá retornar para então, por toda a eternidade, estarmos com Ele. Então, viva esta expressão de louvor, esta celebração, exaltando este Senhor que é magnificente em toda a terra. Que Ele, pois assim, nos abençoe. Um abraço.